Demorei, mas cheguei com a resenha do corretivo da Fran. Oi gente, mais uma resenha para o Acervo NC20. Para quem não conhece, esse é um projeto que eu tenho aqui no canal para ajudar as pessoas que têm o mesmo tom e subtom que eu a se basearem na hora de comprar bases e corretivos online, porque muitas vezes as marcas lançam bases e corretivos sem colocar fotos e swatches e etc. dos tons para a gente conseguir se basear qual é o tom que a gente quer comprar, principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia. Se você já sabe que você é NC20 na MAC, ou ainda se você não sabe qual é o seu tom na MAC, porque você nunca usou uma base da MAC na vida, tem toda uma playlist aqui no canal com várias outras bases e corretivos, então você pode conferir para ver se você usa o mesmo tom que eu nas bases e ou corretivos que eu já resenhei aqui. Então a ideia do acervo é sempre auxiliar na cor, mas também deixar minhas considerações sobre as bases e os corretivos resenhados. Pois bem, o da vez, como eu já falei pra vocês, é o corretivo Stick Cover da Fran Elk. Eu já testei ele aqui no canal, já usei em alguns outros vídeos, tutoriais e etc. Mas eu não resenhei, eu não dei a minha opinião final sobre ele, até porque bases e corretivos eu tendo a usar por muito tempo antes de ter uma opinião bem formada sobre eles. Eu tenho usado esse corretivo nos últimos 2, quase 3 meses, desde que eu usei ele pela primeira vez. Eu testei ele com várias combinações, várias bases diferentes, várias preparações de peles diferentes, várias aplicações diferentes também, pincéis, esponja. Aí a marca promete alta cobertura, acabamento natural que suaviza poros e textura da pele. Já vou abrir um parênteses aqui. Suavizar textura da pele na maquiagem, pra mim é uma coisa que não existe. Se é um primer, até dá pra dar essa ideia de suavizar alguma coisa, mas assim, nem tudo também. Porque maquiagem tende a evidenciar a textura da pele. Por mais que ela tenha um acabamento muito bonito, geralmente tende-se a evidenciar a textura da pele. Também a marca também promete ser resistente à água, promete ser um corretivo para todos os tipos de pele, promete construir camadas e diz que não craquela ou resseca. Guardem essa informação. Minha pele tá limpa, eu vou preparar a área dos olhos com um hidratante. Lembra que minutos atrás eu falei que eu testei esse corretivo com combinações diferentes, preparações de pele diferentes. Isso porque eu notei que dependendo da preparação de pele que você faz, dependendo do produto que você usa para hidratar, o acabamento do corretivo muda muito. Eu testei vários hidratantes diferentes, eu testei com primer, até primer de rosto mesmo, aquele primer hidratante da Fenty, e eu fui notando realmente diferenças. Umas menos sutis do que as outras, eu não vou conseguir mostrar diferente porque muitas vezes eu tava usando também com a base. Então, são várias combinações de primers ou hidratantes diferentes com vários tipos de bases diferentes, entende? Então, é muito complicado eu mostrar pra vocês várias dessas, até porque eu nem lembro mais quais foram as combinações exatas. Eu só lembro que realmente muda o acabamento, então seria interessante você procurar uma preparação de pele para essa região aqui que te atenda bem com esse corretivo. Sobre a cor, geralmente no Acervo NC20 eu trago vários tons do mesmo produto para ver se ajuda em referência para alguém. Mas esse aqui eu tô com uma cor só. Por quê? A C01 era muito clara. Aí eu comprei a C02 e a M01, que é logo depois da C02. Só que a M01, já na embalagem, dava pra ver que era bem mais escura do que eu. E aí a C02 eu usei e até hoje eu acho que é uma cor que me atende bem. E vou fazer a aplicação dele pra vocês verem. Inclusive, isso é uma das coisas bem legais desse corretivo stick, porque é muito prático, você só tira a tampinha, gira aqui se for necessário, né? Se não tiver nenhum produto
para fora e já aplica diretamente. A minha olheira, ela é bem fria, bem mais fria do que o restante do meu rosto. Então é por isso que eu acho que essa cor me atende muito bem. Talvez a C01 iluminasse mais, só que não tem como eu usar um corretivo que ilumina tendo uma olheira dessa cor. Então pra mim realmente, que tenho olheira, tenho que usar um corretivo assim, ó, mais quente para esquentar essa região aqui. De início eu vou fazer a aplicação com essa quantidade, porque é onde eu tenho mais olheira. Na verdade, eu deveria ter deixado esse lado sem produto, né? Que é pra vocês verem. Então eu vou tirar. Mas então, como eu tava dizendo, eu vou fazer primeiro nesse cantinho do olho, que é onde eu tenho mais olheira. Primeiro eu vou usar a esponja. Eu realmente vou esfumando o produto somente em cima da mancha da olheira. E é assim que fica. Vou diminuir um pouquinho essa luz. Assim, acho que fica muito escuro. Aqui eu acho que dá pra ver bem a diferença dos dois lados. E agora eu vou passar no restante da olheira pra cobrir o restante dessas manchinhas aqui. Ele fica exatamente do tom da minha pele, é por isso que eu não compraria o C01, porque eu acho que o ideal é que a olheira fique assim. Se eu quiser iluminar, depois eu uso um outro produto. Eu vou passar aqui também onde eu tenho uma marquinha de melasma. Não sei se é melasma, né? Mas eu trato como se fosse. Eu acho, gente, que a textura desse produto é muito fácil de aplicar. Às vezes a gente tem a impressão de que quando é um produto assim em bastão, base, corretivo em bastão, que ele é difícil de transferir do próprio bastão para a pele. E ele não, ele é bem cremosinho, apesar de ser assim sólido. Em dias muito quentes, ele realmente fica mais cremosinho ainda para descarregar na pele. E é assim que fica os dois lados. Já já eu mostro no super zoom para vocês verem o acabamento. Nesse lado eu vou aplicar com pincel, porque por mais que o mais comum seja aplicar com esponja, tem muita gente que gosta de aplicar com pincel. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aplicar corretivo com pincel. Geralmente eu uso pincéis assim, ó, para aplicar corretivo. Só que como esse corretivo ele é um pouquinho mais denso, apesar dele não ser grosseiro, aí eu vou usar um pincel assim, ó, que é mais denso também e é mais fácil de espalhar. Agora o restante da região dos olhos. Aplicação com o pincel feita, vou fechar bem o zoom para vocês verem bem de perto o acabamento dos dois. Como eu falei pra vocês, geralmente eu gosto de aplicar o corretivo com o pincel, mas nesse caso em específico eu acho que bem sutil, tá? Coisa bem sutil. Fica uma diferençazinha, pincel e esponja. Eu acho que com a esponja fica sutilmente mais assentado do que com o pincel. Gente, fui obrigada a fazer uma pausa, porque a bateria da câmera acabou. Eu deixei ela carregando por 20 minutos, pra eu ter um tempinho a mais agora pra gravar, enquanto a outra tá carregando também. Vou ter que ficar fazendo esse troca-troca, enfim. Nesse meio tempo, vocês vão ver como que o corretivo ficou, tá? Que não é o que acontece na vida real quando a gente tá usando o corretivo, né? A gente não espera 20 minutos pra ver o que vai acontecer com ele. Mas aqui é só pra vocês visualizarem como que ele tá depois desses 20 minutos que eu tô aqui esperando. Lembra que no começo do vídeo eu menciono que a primeira vez que eu usei esse corretivo, ele marcou bem as minhas linhas. Aqui eu sinto que elas estão marcadas. Não tô falando dessa linha aqui bem rente à raiz do cílio, que tem até um acúmulo de corretivo nela, o que é totalmente normal. Tô falando dessas linhas mais aqui embaixo, nesse olho aqui também. Eu não sei se vai estar visível isso aí pra vocês. Pois bem, quando a bateria acabou, eu ia fazer uma segunda camada do corretivo nos dois lados, pra vocês verem como que funciona a questão de construção de camadas. Eu acho que daquele jeito que tava, pra mim já era suficiente pra cobrir. Só que tem uma questão. Quando você faz uma segunda camada, ela aceita, o corretivo aceita a segunda camada tranquilamente.
Só que dependendo de como você vai esfumar esse corretivo, a olheira volta. Então tem que tomar cuidado para não remover produto dessa área aqui, que é a área que mais precisa de cobertura. Desse lado eu tô reaplicando com esponja, porque foi o lado que eu usei esponja. Vocês podem ver aí novamente que o acabamento ficou bem legal, ou seja, permite camadas tranquilamente. E agora no lado com o pincel, vou espalhar a segunda camada com o pincel. Duas camadas aplicadas e novamente eu acho que o lado com esponja fica melhor, o corretivo se assenta melhor à pele do que o lado aplicado com o corretivo. Vou até passar a esponja aqui desse lado, agora que vocês já viram a diferença dos dois lados, para vocês verem como que vai melhorar essa aparência aqui. Sobre transferência, aqui tá minha mão, sem nada. Se eu toco assim no rosto, na parte que tem o corretivo, eu acho que transfere, não transfere assim horrores, como se fosse um corretivo super hidratante, super cremoso, mas transfere um pouquinho. Mas isso também vai depender muito se você tem o costume de selar a área dos olhos ou não, se você acha que sua pele é muito seca e prefere deixar sem selar. Eu costumo selar. E para fazer o teste de duração também, eu costumo fazer um lado selado e o outro lado sem selar. Deixa eu aproximar um pouco para mostrar como que ficou o lado selado. Usei o Eye Powder da BM Beauty e desse lado é o lado não selado. Olha aqui em comparação. Agora são 17, quase 17 horas da tarde e eu vou ficar com esse corretivo desse jeito aqui por algumas horas e depois dessas horas eu volto para mostrar como que ficou. E já é um dia diferente, vim finalizar o vídeo e dar minhas considerações finais sobre esse corretivo, começando pelo porquê de eu ter feito a resenha somente com a aplicação do corretivo. Tem pessoas que usam somente corretivo, não usam base, usam o corretivo somente para fazer correções pontuais. Já sobre a cartela de cores, esse corretivo tem apenas 6 tons, enquanto a base tem apenas 12 tons também. Eu pessoalmente acho que é muito pouco, acho que deveria ter pelo menos um tom de corretivo para cada tom de base, já que não são tantos tons de base assim, porque parece que fizeram mais pensando assim, tons para iluminar. Mas não necessariamente todo mundo vai usar um tom para iluminar. Quem tem olheira tipo eu ou quem tem olheira mais pigmentada do que a minha, não tem condições de usar um corretivo que seja mais claro. Correções pontuais se faz com o corretivo exatamente da cor da pele. Então, por essas questões, tem uma parcela das pessoas que ficou sem cor de corretivo. Agora, voltando lá nas promessas do corretivo, uma delas é de que ele tem alta cobertura. Eu realmente acho que ele tem sim alta cobertura, porque ele consegue cobrir essa parte mais fria da minha olheira sem eu precisar usar um corretivo salmão ou laranja. Outra promessa desse corretivo é resistência à água. Geralmente eu não faço teste de resistência à água quando eu resenho base ou corretivo, porque pra mim esse teste não faz muito sentido. Eu acho que ninguém nunca vai jogar um copo de água, um balde de água na minha cara. Eu espero que isso nunca aconteça. Eu acho que seria mais pertinente testar resistência ou que as marcas fizessem produtos resistentes a, sei lá, fluidos fisiológicos, tipo lágrimas, suor, ou então pensando em climas diferentes. Eu não moro num lugar tão úmido assim, mas se você mora num lugar tão úmido, talvez o corretivo vai funcionar totalmente diferente. Então, por isso eu não faço esse tipo de teste. Outra promessa do corretivo é que ele não craquela e não resseca. Craquelar eu acho que ele realmente não craquela, porque de todas as vezes que eu usei ele não craquelou.
Mas não ressecar depende, porque como eu mencionei também ao longo do vídeo, depende muito da preparação de pele da base que você usa. Então, o ideal seria que você testasse qual combinação de primer, hidratante, base que você usa que dá mais certo para usar com esse corretivo. Na minha pele mesmo eu sinto que fica bem sequinho e tende a marcar as linhas. Um jeito de amenizar é usar um hidratante bem denso ou um primer bem hidratante. E são esses os pontos que eu achei relevantes de trazer aqui para resenha. Numa forma geral, eu acho que ele é sim um bom corretivo, ele só não é a minha primeira opção. Finalizo aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!